Você sabe chegar ao nível 10 mais rápido e gastando menos recursos? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês todos os macetes das sidequests e os melhores locais de farm para você juntar recursos. Além de dicas de como melhorar suas habilidades usando as Call Shards e ainda conseguir baús e itens com raridades superiores para você farmar sem limites e sem fadiga. Então fica comigo até o final para essa e muitas outras dicas. E bora para gameplay! Sejam bem-vindos ao canal Chuchu Jogador. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber para chegar no nível 10 de um jeito mais simples e fácil. E a primeira dica é: faça todas as missões antes de começar a farmar, pois as missões é um dos métodos mais rápidos de conseguir recursos e itens para acelerar o seu progresso. Se você já definiu o seu set de equipamentos nível 4, é hora de investir neles até eles atingirem o nível 20. Durante as missões, as engrenagens de cor verde são pontos que você deve interagir, e sempre evite combater mais de um inimigo para não ter gastos com poções. Durante a próxima missão, você irá matar algumas plantas e não esqueça de pegar esse saco de sementes. Nesse ponto, eu usei alguns baús de missões e algumas caixas de upgrade e a minha maestria subiu muito. Também abri alguns baús de arena e dungeon. Notem que até o momento não precisamos farmar para avançar com nossa maestria. Uma dica legal é conseguir um parceiro para fazer as missões iniciais. Além de você acelerar o seu progresso, você vai evitar os gastos com poções e outros consumíveis. Chegando nas missões da aranha, apenas tome cuidado com as gosmas vermelhas. Durante o progresso para iniciantes é extremamente importante o uso do mapa. Isso vai ajudar a saber exatamente aonde ir e evitar deslocamentos desnecessários. Durante a missão da barata gigante e muitas outras, eu usei o truque de voltar pela porta para resetar o combate e recuperar a minha vida. Isso vai ajudar você a reduzir os gastos com ouro. Se você chegar nesse ponto onde ainda não conseguiu chegar no nível 8, mesmo após usar todos os baús e caixas de upgrade para melhorar seus equipamentos, vamos abrir duas opções: farmar recursos nesses dois pontos, nos robôs nível 6 ou nas aranhas nível 7, ou avançar na liga da arena e pegar suas recompensas e melhorar seus equipamentos. É extremamente importante que você pegue todas as recompensas dessa liga antes de avançar para a próxima, pois no nível 9 você muda de liga e vai perder todas as recompensas anteriores. Em ambos os casos você vai atingir o nível 8, mesmo que tenha que encantar um ou dois equipamentos. O nível 8 é muito importante para os iniciantes, pois além de habilitar novas missões, é nele que você tem a possibilidade de conseguir baús e itens de raridades superiores. E você que está me acompanhando, qual é o seu nick e nível no jogo? Deixa aí nos comentários, assim os outros jogadores conseguem te encontrar lá. Nessa missão você tem que quebrar alguns casulos, mas tome cuidado para não tocar nessa aranha e resetar toda a missão. Avançando por mais duas missões e pegando as suas recompensas, nós vamos chegar na última side quest do nível 8. Nela você vai encontrar dois inimigos fortes, um javali e um zumbi, e caso precise use alguns consumíveis. A partir desse ponto teremos apenas as missões diárias para fazer, e para atingir o nível 9 vamos ter que farmar muito e abrir muito baú. Veja que precisamos de 4.600 pontos de maestria para atingir o nível 9. Mas não se preocupe, porque a gente vai entrar agora numa sequência de dicas e macetes que vai facilitar muito a sua vida para atingir o 9 e facilmente o 10. Antes de ir para os locais de farm, vamos ver como aumentar a sua força usando as Call Shards. Ao habilitar sua Call Shards na árvore de talentos, basta vir para essa tela, selecionar uma habilidade e ativar o efeito da Call Shards. Mas como que funciona? Nessa tela na parte de baixo, você verifica os fragmentos do caos que você já usou e quais estão disponíveis para uso. E nesse botão mais ao canto, por um valor de ouro, você consegue resetar e recolocar novamente as Call Shards. Cada habilidade tem 6 efeitos ativados por Call Shards, dividido em 3 colunas.
Você pode ativar apenas um efeito por coluna e cada coluna tem o seu respectivo valor. Onde colocar essas call shards vai depender do seu estilo de jogo, mas precisar de ajuda para montar uma build usando essas call shards, entre no nosso Discord que o link está na descrição. Agora vamos para os pontos de farm. No mapa da Factor nós temos alguns pontos importantes para farm, e são eles: Spot do Robô nível 6, Aranha nível 7, Zumbi nível 8, as Baratas nível 8, as Larvas nível 9 e os Guardas nível 9. É importante saber que se o monstro for 2 níveis ou mais abaixo do seu, o farm será reduzido. Também existem 2 spots de farm não explorados em Holy Groove que são muito bons. O primeiro fica nas plantas carnívoras e o segundo fica dentro da caverna de espelho, onde entre todos é o que dá o maior valor de farm. Em todos esses locais a chance de cair baú é o mesmo. Vai depender aonde você se adapta melhor devido à sua classe. Além desses locais, existe mais um que pode dar até 3 vezes mais recursos. Mas antes, vamos falar de baús e itens de raridade maiores. Após atingir o nível 8, quando finalizar uma arena ou uma dungeon, você vai ter uma chance de receber um baú de raridade maior. Nos baús da dungeon, além dos recursos normais, você também tem a chance de receber um contrato de gore. Esses baús demoram 6 horas para serem abertos, mas se você tiver sorte, pode encontrar um item de raridade incomum, adiantando em muito o seu progresso. Seu objetivo inicial para chegar ao nível 10 é colocar todos os itens no nível 20. Os demais itens que não for usar, não esqueça de vendê-los. Se você notou, viu que eu avancei bem no nível 8. Isso foi porque eu peguei e usei todos os itens da liga. E para concluir a liga, eu encontrei um parceiro que me ajudou a vencer as arenas. Nossa meta é atingir o nível 9 para liberar o segundo nível da liga, pois é aqui que está o segredo para você chegar no nível 10 mais rápido. Pois as recompensas dessa liga são itens de raridade incomum que vão te dar muita maestria, facilitando em muito sua chegada no nível 10. Agora vamos entrar num assunto muito importante que é sobre vigor e fadiga. Acessando o final da página de atributos do seu personagem, você vai encontrar o vigor, e ele varia de 0 a 20 mil. O consumo do vigor depende do rank do monstro que você mata, e varia de 50 a 300 e nesse caso é 100. E caso você esteja farmando em dupla, o recurso é reduzido pela metade e o vigor é reduzido em 25%. Todos esses detalhes de monstros e vigor você encontra em tutoriais completos no nosso Discord. E deixe nos comentários se você gostaria de um vídeo detalhando esses assuntos. E ao continuar matando monstros, você vai entrar em estado de fadiga. Nesse estado, os monstros param de dar recursos e baús. Você não consegue mais farmar no jogo. Isso se dá porque o seu vigor ficou zerado. E agora eu vou mandar 2 dicas em uma. Caso você entre em estado de fadiga, você pode continuar farmando ainda usando os contratos de gore, pois esse lugar não usa vigor e é o melhor local de farm do jogo. E caso você queira continuar farmando, você tem que restaurar 4.500 de vigor. E você tem 2 opções: recuperar 25 por minuto, ou seja, 3 horas para recuperar os 4.500, ou fazer arenas que recuperam 400 nas mais longas e 150 nas mais curtas, ou as dungeons que recuperam 950 de vigor ao concluir. Nesse caso eu optei pelas dungeons e deixo meus agradecimentos pela ajuda para Agro, Abanes e Ariete. Observe que eu tinha 250 de vigor e fui para 1200. Com 4 idas à dungeon eu já cheguei próximo ao mínimo necessário. E com mais alguns segundos eu saí da fadiga. E para você que ficou comigo até o final e deixou o seu like e se inscreveu, eu vou deixar mais uma dica de ouro. Quando atingir o nível 6 e liberar as dungeons, procure fazer apenas dungeon, porque além de receber os contratos de gore, o recurso roxo, que é o conhecimento, é o recurso que você mais usa no início do jogo e vai ser o diferencial para você estar na frente. Obrigado e bom farm a todos e se vemos no nível 10 no próximo vídeo.